Olá, pessoal, tudo bem? Esse vídeo é para a gente abordar algumas questões no ato que a gente está normalizando ainda, de acordo com a nossa política de descrição do Atom para a Funarte, né, para o nosso TED. Então, ele está destinado especialmente para os bolsistas, né, aqui do nosso projeto, e eu vou tentar abordar três questões. Eu achei melhor fazer isso em vídeo do que mandar um áudio ou até mesmo do que escrever lá no nosso ambiente de discussão. Daria uma trabalheira danada para eu tentar escrever toda a explicação que eu vou ter que fazer aqui para essas questões. Então, acho que são três questões que surgiram essa semana e eu abordo aqui nesse vídeo e compartilho para vocês no canal. Primeiro deles é a questão do nível de descrição parte. Tá? Segundo deles é a questão da autoridade arquivística. E a terceira questão é sobre o código estrutural. Tá? O código estrutural é todo aquele código que o átomo vai formando desde o nível mais alto até o nível mais inferior, o nível mais baixo do átomo. Tá? Vamos começar pelo nível de descrição parte. Vamos olhar isso no Atom. Estou aqui com o Atom da Funarte aberto. E aí a gente vai vir aqui no Gerenciar, Taxonomias. E aí nós vamos procurar na segunda página, níveis de descrição. Veja que nós temos ali um nível que se chama parte, ou parte. Tá? Esse nível, ele não existe na literatura arquivística como um nível das nossas normas internacionais. Eu posso procurar tanto ESAD-G, quanto eu posso procurar a DACS, a RAD do Canadá, nenhuma outra norma implementa. Então, quer dizer, ele não é um nível descritivo normalizado. Ele é um nível descritivo que foi implementado por questões computacionais, em nível computacional. E qual é o objetivo dele? O objetivo dele é sanar uma questão de que o último item da descrição arquivística, o último elemento, o último nível de descrição, que é o item, tá? Ele pode ter divisões internas, como subpáginas, como componentes digitais, um e-mail, por exemplo, que tem vários componentes. Tem o header, que é o cabeçalho, tem o corpus e tem os anexos. Como é que eu vou colocar isso no item, sendo que o Atom ele tem uma relação 1 para 1? Cada nível de descrição só aceita um objeto digital. Como é que eu vou botar 2, 3, 4 ou 10 objetos digitais no nível item? Ele não me permite. Então, eu tenho que lançar a mão desse recurso computacional e criar um nível. Foi o que foi feito aqui no Atom. Tá? Então, deixa eu passar para um caso particular, que é esse aqui. Estou com a tela... deixa eu compartilhar a guia correta para vocês. Desculpa. Estou aqui no fundo do Ítalo Rossi, e Teatro do Sete, e até foi o exemplo que vocês mandaram lá no ambiente. E a série é o Teatro do Sete, a subsérie é o Mambembe, e aí nós temos o dossiê Recorte de Jornais e Revista, e um item que é o Teatro Copacabana em Revista. Só que esse item, veja que ele tem inúmeras páginas. Deixa eu ver o total de páginas que tem esse item, que é o Teatro Copacabana em Revista. Ele tem um total de 27 páginas. Vejam, estas páginas, elas não são autônomas. Elas são dependentes, elas existem no acervo arquivístico somente quando elas estão unidas em um item. Então, esse item que vai ser, no caso aqui, o Teatro Copacabana em Revista, ele é o último nível segundo a norma internacional. E segundo as outras normas que foram sendo criadas, dentre elas, inclusive, a brasileira NOBRAD. Tá? Então, o que nós temos que fazer é criar parte, uma divisão, um nível inferior. Só que, veja, vocês até pensaram em recomendar que a gente só utilizasse, por exemplo, um código ali. Código 1, 2, 3, 4 sequencial a cada página.
Não pode. Diferentemente, olhem só, diferentemente do princípio arquivístico do geral para o específico, que eu nunca repito o código ou elementos descritivos dos elementos superiores. Nos elementos inferiores, aqui na parte, eu vou ter que repetir o código do item. Por quê? Porque o item, ele não existe sozinho nesse acervo. Ele não existe per si sozinho, ele é uma página. Então, ele é um componente, ele só vai existir no todo. Tá? Assim como um e-mail, que é o item. Se eu tiver só o header, eu tenho todo o e-mail? Não. Se eu tiver só o corpus, o body, também não tenho. E se eu tiver só os anexos? Eu não tenho a totalidade, eu não tenho conteúdo estável, forma fixa do documento. Então, por uma questão tanto da diplomática quanto uma questão da ciência forense digital, eu preciso registrar nestas partes o código do elemento superior. E aí, depois do código do elemento superior, eu tenho que botar um separador, e aí é que eu vou indicar cada um destas partes que compõem o item. Mais ainda, eu não só coloco, por exemplo, são quantas páginas mesmo, gente? Deixa eu recuperar aqui, são 27. Eu não vou só colocar 1, 2, 3, 4, 5 até a 27. Não. Eu tenho que dar para o usuário, para o pesquisador, para o nosso investigador, a noção do todo. Então, eu tenho que dizer um separador, estou na parte 1 de 27. Agora eu estou na parte 2 de 27. Pode usar o D, pode usar um barra, pode usar qualquer operador. Quem vai normalizar isso e também normatizar é a política descritiva do órgão, da instituição. Nós estamos fazendo isso naquele documento, né? Então, aquele documento, acho que eu abro ele até em seguida, a nossa política descritiva aqui do TED, da UF com a Funarte, acho que a gente também vai registrar isso, é melhor registrar. Então, veja que vocês estavam colocando ali, ó, eu vou abrir a página 3. Vou descer aqui e vou clicar no editar. Veja que vocês estavam colocando como código somente o número da página. Não, não posso. Eu tenho que colocar o código do item, do elemento superior. Só repito isso na parte. Nos outros níveis, em nenhum deles eu posso repetir. Por quê? Porque o Atom faz automaticamente, está pré-configurado para fazer o código estrutural. Então, prevalece o princípio arquivístico de não repetitividade das informações descritivas dos níveis superiores, do geral para o específico. Então, veja, eu estou descrevendo aqui um item que é o 3. Então, eu vou ter que colocar o código 3, um separador que nós vamos poder definir na nossa política. Eu vou usar o traço. Por quê? Para ser diferente do separador ponto, que é utilizado, olhem, em todo o estrutural aqui. Tá? Então, eu vou usar o traço. E aí vem o 3, que é esta página. Mas eu tenho que dizer 3 de quanto? Eu tenho que dar essa noção para o meu pesquisador. Você está na página 3. Mas e se eu perder os outros registros? Esse item ele permanece intacto, inalterado, com forma fixa e conteúdo estável? Não, ele foi comprometido, porque faltam elementos. Então eu tenho que dizer que é 3 barra 27. Esse separador ali também, esse separador ali, cada política descritiva, cada instituição vai definir, vai emanar essa política para o seu corpo que faz a descrição, o seu corpo técnico. Poderia ser 3 de 27. Então, estamos usando ali o 3 barra 27. Então, agora eu vou salvar. Olhem como é que vai ficar bem mais interessante. Ó. Olha, eu já tinha feito no 3.3-1/17, 3.3-2/17. Agora sim eu dou uma noção de totalidade, de integralidade desse item. Tá?
eu vou pedir, então, que vocês façam isso nos elementos seguintes. Vejam que a página 4 ainda não está. Então, vejam. Vocês vão até perguntar uma hora para mim, professor, mas e se eu tiver um código longo no item? Por exemplo, um 0075 underline 178. A hora que ele for fazer o estrutural, vai ficar duplicada essa informação. Vai. Precisa, porque é para prevenir um caso de sinistro nesse acervo. Se acontece alguma coisa nesse acervo digital, qualquer tipo de sinistro, eu consigo, através desses vestígios da CFD, da ciência forense digital e também da diplomática, recuperar que estas partes pertencem àquele determinado item. Diferentemente dos níveis superiores, que ele não depende desta lateralidade, porque a relação unívoca 1 para 1. Você não tem outros itens. Item é um item só e é uma relação com um único objeto digital. Já as partes não são autônomas per si. Elas existem no todo, quando unidas e pertencentes ao item. Tá? Então, reitero, o último nível descritivo, segundo as normas internacionais, é o item. O que nós estamos fazendo aqui é uma implementação computacional que foi feita nesse software, nesse ambiente digital, nesta plataforma arquivística de acesso e transparência ativa, o Atom, para resolver a questão dos componentes. E não é só para a página. Pode ser para um site, que tem vários componentes. Pode ser para um correio eletrônico, que tem vários componentes. Pode ser para uma transcrição paleográfica, que também pode ter vários componentes. Eu posso ter no item um documento paleográfico do século tal, e aí eu ponho como parte, veja, não é outro item, é como parte. Ele está vinculado a esse item como transcrição, elaborada por um determinado paleógrafo. Então eu vou descrever, eu vou dar autoridade, Zahar, né? Quem é autoridade, quem é autoria, tá? Me digam depois, podem comentar, podem mandar mensagem, se ficou bem compreendido isso. Outra pergunta que apareceu também nesse trabalho era se a gente poderia, por exemplo, apagar o INPI-R. Vejam que o INPI-R, ele pertence ao dossiê aqui. Deixa eu clicar no dossiê, ó. O código IMP sublinhado, underline R, é do dossiê. Nós não podemos apagar, porque isso vem da política descritiva da instituição que a gente está atendendo. Não podemos. Tá? Lembre que é uma premissa básica, alto nível da nossa política descritiva. Nós não alteramos nenhuma descrição que já veio da instituição pré-elaborada. Seja no Atom que foi alimentado, seja nos instrumentos arquivísticos que o órgão mandou, guia, inventário, catálogo, repertório, edição de fontes, lista. A gente recebeu o Excel, né? Aquelas planilhas em Excel. Se veio esse traço, esse vestígio de como era para ser a descrição, nós temos que respeitar. A instituição usou um determinado código para o item. Nós temos que respeitar esse código e repetir esse código quando for parte. Agora, quando não existir, lembrem daquele último encontro nosso no Meet, né? Aquela reunião que a gente teve, toda a coordenação com os bolsistas. Aí sim, quando não existir, a gente vai pelo nome do arquivo, antes da extensão. Não repetimos a extensão. .jpeg, .tif, .ro. Tá? Então, essa é uma política, é uma premissa básica da nossa política de descrição. Estamos bem aí, né? Bem, a outra questão agora que eu preciso ver com vocês é que o Fundo Ítalo Rossi, que é o acervo, também é uma autoridade arquivística, ele é um produtor, né? Então, eu tenho que navegar pelo produtor, vamos procurar o Ítalo aqui. Olha só, Ítalo Rossi. E olhem que já tem um problema aqui, ó. Ítalo de Rossi. Nós temos que dar uma olhada nisso. Já tem um indicativo de inconsistência aqui. Vamos abrir o primeiro Ítalo Rossi ali.
Olhem, este Ítalo Rossi aqui, ele é autoridade. Então, eu tenho que editar e eu tenho que botar uma foto aqui no Ítalo Rossi. Então, venham aqui nesta autoridade. Lembrem que esta autoridade está regulamentada pela Norma Internacional de Autoridade Arquivística, a ISAAR, CPF, Norma Internacional de Registro de Autoridade. Vocês têm que vir aqui no Ítalo Rossi e vocês têm que abrir cada uma das áreas e preencher com as informações que estão nos instrumentos do Ítalo Rossi, na instituição custodiadora do Ítalo Rossi. Tá? Tem alguma forma paralela? Tem uma outra forma? Tem um histórico do Ítalo Rossi? Então eu tenho que ir lá pegar o histórico do Ítalo e trazer para cá. Tá? Tem alguns locais, tem algum estado legal, eu tenho que pegar essas informações e trazer. Tem algum contexto, tem uma área de relacionamento, veja que ele já vai fazendo a área de relacionamento. Algum ponto de acesso e alguma área de controle. Tudo isso eu tenho que vir aqui e alimentar. Agora, veja, eu também preciso que vocês verifiquem se não tem um problema de repetitividade de informação, de incoerência. Então, procurem aquele Ítalo Rossi. Eu acho que eu encontrei 2 ou 3 ali. Nós vamos ter que normalizar. Tá? Então, vamos ver aquele Ítalo de Rossi, que já vi que deve ser um problema. Olhem só. Ítalo de Rossi. Vamos dar uma olhada nesse fotografia de espetáculo não identificado. Tá? E olhem só. É o fundo Ítalo Rossi. Nós vamos ter que normalizar isso. Vocês vão ter que me ajudar, verificar essas inconsistências e fazer a correção. Esse Ítalo de Rossi aqui, ele foi identificado em qual fotografia? Na 64.39, ponto sublinhado, underline 39. É só vocês localizarem na planilha quem é que fez, a professora Natália também consegue checar isso. É a FOT-IR 0064, sublinhado 39.jpg. A própria bolsista ou o próprio bolsista que fez isso vai ter que vir aqui no editar e corrigir. Vejo que não é só um registro que foi feito, existem 3 resultados para esse Ítalo de Rossi. Talvez foi na digitação, pessoal, talvez na rapidez que vocês tentaram fazer. E é por isso que eu alerto, cuidado, mais calma na alimentação dos dados, na identificação, para não acontecer isso. Também vejam que não eram só o Ítalo Rossi e o Ítalo de Rossi. Tem mais um Ítalo Rossi ali, ó. Tá? E esse tem só uma única fotografia atribuída a esse produtor, a esse ISAAR. E aí eu vou checar. Vamos dar uma olhada. É só olharmos lá na planilha, FOT IR 0064, underline 14. Então é só recuperar quem é na planilha que ficou com a 14. Tá? Professora Natália, que tem a planilha, pode verificar, mas antes mesmo da Natália ter que fazer esse check-out, vocês mesmos, agora assistindo esse vídeo, quem é o colega que fez? Então, vamos dialogar e vamos corrigir essa vinculação. Certo, em relação à autoridade arquivística, tenham a ISAAR aberta, gente. Deixa eu abrir a ISAAR aqui. Deixa eu abrir uma outra página, compartilhar. ISAAR CPF. Tenham esta norma aberta. Está aqui ela, ó, lá na página do CONARC, a amarelona, Norma Internacional de Registro de Autoridade Arquivística para entidades coletivas, pessoas e famílias. Tenham aberta esta norma. Em seguidinha, nós estaremos fazendo isso para a Fernanda. Tá? Então, no caso da Fernanda, mesma coisa. Walter Pinto, mesma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou trocar de novo de aba. Deixa eu procurar aqui o Walter Pinto. Ó, Walter Pinto está correto, não tem problema nenhum com autoridade, ó. Tem uma única autoridade arquivística, Walter Pinto, está correto. Tá? Lá em cima ele tem uma parte, tem item, tem fundo. Tudo tranquilo, tudo correto. E aqui embaixo também, porque esse Marisca
Pinto Filho é outra autoridade. Esse Walter Bate é outra autoridade, é outra entrada Isaar. Vamos abrir o Walter Pinto, então, aqui. Olhem, tem um único documento identificado que o produtor foi o Walter Pinto, mas ele não está descrito. Ele não tem fotografia. Vou vir no editar. Ele não está bem informada a identificação, ele não está bem informada a área de descrição. Datas de existência estão lá na descrição do fundo documental. Histórico também está lá no fundo do Ítalo Rossi. Perdão, aqui é o Walter Pinto, né? Então, vocês precisam vão lá no fundo documental e tragam essa informação para cá. Pronto. Outra questão que eu queria ver com vocês. Deixa eu sair daqui. Vou de novo ali no fundo do Ítalo Rossi, que é o que a gente mais está trabalhando agora, e vamos olhar um documento. Esse documento aqui, ó. Que é o FIR 58801, Ítalo Rossi 01. Esta fotografia aqui. Tá aqui o arquivo, tá tudo tranquilo. Vamos olhar, por exemplo, aqui o geral e vamos olhar a descrição do fundo. Vocês estão vendo aqui o código de referência, ó? Ele está repetindo BR duas vezes. Isso é porque na instituição arquivística está repetido o BR. O BR já é automático, porque esse Atom está instalado no Brasil. O fato de ter instalado no Brasil, eu não tenho que colocar BR na autoridade, na instituição arquivística. Então, isso é bem fácil, eu já vou corrigir agora para vocês. Venham aqui na instituição arquivística. Ó, essa é o Centro de Documentação e Informação da Funarte. Vou descer. Olha como é que ele está aqui. Ele está indicando BR. Não tem que aparecer o BR aqui. Então, vou descer aqui em editar. Área de identificação e eu vou tirar o BR. Pronto. É só RJ Funarte. Tá? Então, agora sim, eu vou salvar. E agora eu vou procurar aquele mesmo documento que eu estava trabalhando, né? Então, olha só. Agora está corrigido. O BR é colocado automaticamente no código de referência, porque essa instalação do Atom está dentro do Brasil. Então, ele vai colocar automaticamente, e aí ele vai trazer o RJ Funarte, e depois o FIR, que é o Fundo Ítalo Rossi, e vai seguir fazendo a codificação dos níveis inferiores, assim como esse, ó, FIR S9901, que é a série 99 dos instrumentos arquivísticos. Pessoal, espero que tenha ficado bem claro. A autoridade arquivística, que vocês têm que retomar e elaborar e verificar quando não tem inconsistência. O Ítalo Rossi tem inconsistências. O Walter Pinto não tem inconsistência, então não vamos precisar editar. Cuidem na hora de lançar para não gerar inconsistência. Se nós geramos inconsistência, nós teremos que revisar. A parte, o nível de descrição parte não é um nível descritivo inserido em normas, é um nível descritivo de nível computacional, para tratar os componentes digitais. Tá? Então, é para isso que ele serve, ele não está lá na norma. O último item é o item. Perdão, o último nível descritivo é o 5, que é o item. Não existe o nível 6, parte. Aquilo é uma implementação computacional para tratar de quem? Das partes de um item. Ou, melhor, dos componentes digitais de um item. Esses componentes digitais podem ser páginas, podem ser elementos constitutivos de um item, cabeçalho, corpos, anexos. Pode ser vários elementos como um site. Pode ser uma regra de manifestação diplomática de um documento. Tá? Um template de manifestação. O caso dos XML, XSLT e etc. Isso é pura diplomática aplicada na prática. Tá? Como esses elementos não são autônomos per si, eles têm que repetir o código do superior, do vínculo imediatamente hierárquico superior, que é o item. Mais que isso,
Eu não posso simplesmente dar um código para ele, eu tenho que dar um código e dizer do total de tantos, para que o meu pesquisador, o meu usuário, o meu historiador saiba que para ter a completude daquele item depende de todos aqueles componentes. Mas quantos são todos? Naquele exemplo que eu fiz com vocês ali do Ítalo, eram 27 páginas. Então, somente com as 27 páginas que eu tenho o todo do item. Aí a dependência, aí a questão de botar 1 de 27, 2 de 27, 3 de 27, 5 de 27. Quando o pesquisador vier aqui fazer uma busca e não encontrar algumas páginas, a completude estará comprometida, a forma fixa estará comprometida, porque pode ser um elemento de manifestação. Conteúdo estável estará comprometido, porque pode ser um elemento de visualização, pode ser um template. Tá? E outra questão foi a codificação. Por que nós não podemos apagar parte da codificação? Porque vem da instituição de origem, é parte do código, faz parte da política descritiva, e toda a nossa política descritiva está sendo inserida naquele documento que vocês têm acesso. Tá? Eu ia até compartilhá-lo aqui, mas vocês conhecem. Deixa eu ver se eu abro ele rapidinho aqui. Deixa eu compartilhar essa outra guia do Drive. E eu acho que ele está como política, né, gente? Talvez eu procurando lá em cima eu ache mais fácil. Talvez não esteja no nome. Diretrizes, talvez? Não, se eu não achar, vocês têm ele está compartilhado com todos vocês aí. Não, não vou achar ele fácil aqui, não. Até porque faz um tempo que a gente elaborou esse documento, mas vocês têm acesso, está compartilhado aqui no Class, aqui no Drive. Talvez se eu descer um pouquinho aqui também, vamos ver. Nos últimos. Não, 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 não. Não vou achar ele fácil. Mas é aquele documento que vocês já receberam, está publicado lá no nosso AVA, né, no nosso Class, e aí eu vou cuidar para fazer essa edição. Podem continuar mandando as dúvidas de vocês. Deixa eu voltar a compartilhar o ato da Funarte aqui para não ficar com outra imagem compartilhada. E sempre que tiver alguma questão mais complicadinha, assim, com mais detalhes, eu faço vídeo para vocês ficarem mais instruídos, tá? Pessoal, obrigado e qualquer coisa vocês me comentem se ficou bem compreendido essas questões, tá? Até mais.